Fala galera, olha eu aqui de volta, este é o nosso terceiro e último encontro do curso No Rolê da Criatividade. E se você ainda não viu as aulas anteriores, é só acessar os links que estão aqui na descrição deste vídeo. E como é um curso de escrita criativa, falamos bastante sobre escrita na primeira aula e sobre criatividade na segunda. E hoje vamos entrar mais fundo no ato de escrever. Mas caso você ainda não me conheça, deixa eu me apresentar de novo. O meu nome é Davi, sou estudante universitário, faço faculdade de TI, Tecnologia da Informação, estou dentro do espectro do autismo no nível 1 de suporte e preparei para você uma série de 3 encontros online aqui no meu canal Davi no Rolê. Este curso é destinado a todos que querem se expressar através da escrita, mas especialmente para pessoas que apresentem ou algum tipo de deficiência ou um processamento sensorial diferenciado. E antes da gente entrar no tema deste nosso terceiro encontro, quero pedir que você deixe aí o seu joinha e compartilhe os vídeos. Será também uma alegria se você se inscrever no canal para a gente continuar gerando conteúdos. No primeiro vídeo você viu o texto como conexão, como sair do lugar comum na hora de escrever, onde nasce o texto, o medo de me expor, será que tenho jeito para escrever? Acho que não vou ter assuntos. Itens básicos para uma boa escrita, o fantasma da inspiração e hábitos que podem ajudar na escrita. Já o segundo vídeo foi todinho sobre criatividade, sua importância como habilidade do futuro, mitos que a cercam, alguns tipos de bloqueios criativos e técnicas. Agora, nesta aula, nós vamos detalhar melhor alguns dos tópicos que abordamos no encontro anterior. E vamos conhecer também ferramentas e técnicas que vão fazer você ganhar ritmo na escrita, ter sempre temas para desenvolver e deixar então seu texto mais atraente e mais emocionante. Hoje também vamos falar de edição e de revisão. Ganhar ritmo na escrita. Ter sempre temas para desenvolver. Deixar que seu texto seja mais atraente e mais emocionante. Edição e revisão. Na primeira aula, nós vimos que existem os textos que são tão envolventes que fazem o leitor sentir vontade de guardá-los. Ou seja, como diz o Frei Beto, o bom texto é aquele que deixa saudade na boca da alma. Vontade de lê-lo de novo. E é esse texto que deixa saudade que a gente vai aprender a construir na aula de hoje. Agora sim, vamos abrir as gavetas, resgatar aqueles projetos que você tem de um blog, de um perfil bem ativo nas redes sociais, ou de escrever um livro. Veja aí qual é o seu projeto que você quer resgatar e vamos começar. As ferramentas para construir um texto bonito, encantador, consistente, são as técnicas de escrita criativa. Vamos a uma prática então para começarmos a botar a mão na massa? Você já parou para pensar em por que você escreve? Faça essa pergunta e se permita muitas respostas. Coloque essas respostas no texto. Por que você escreve? Por que você está investindo o seu tempo assistindo a essas 3 aulas? Eu fico feliz de você estar aqui, mas é importante também que você também saiba o seu motivo. Eu, por exemplo, escrevo porque às vezes me sinto sozinho, ou porque me sinto diferente. Escrevo porque gosto de criar histórias.
Escrevo porque me sinto ouvido e incluído. Escrevo porque desde criança fui incentivado a gostar de leitura e de escrita. Escrevo para canalizar algumas emoções que só gosto de compartilhar na escrita. Enfim, são muitas as razões. Agora, descubra a sua. Sabemos que escrever não é terapia, mas que pode ter sim um efeito terapêutico. Vale a pena perceber como a escrita traz várias respostas à sua vida. Então agora coloque no papel essas respostas. Não se preocupe de fazer um texto perfeito. Apenas escreva o que você se lembra sobre como começou seu interesse pela escrita. É uma prática boa para a gente se aquecer para esta aula, não acha? Então, bora escrever? Um dos maiores segredos para um texto atraente é esse que eu vou te contar agora. Que ele tem um começo atraente e um final impactante. Não adianta você fazer um texto com um desenvolvimento maravilhoso se não conseguir conquistar o leitor logo de cara. O texto tem que ter um começo atraente. Se for morno, o leitor não fica para ler o restante. Então, provoque a curiosidade logo nas primeiras linhas, ou com uma pergunta, ou com uma frase polêmica, ou com alguma informação que cause uma certa confusão mental ao leitor. E tão importante quanto ter um começo atraente é ter um final impactante. O ideal é que, ao terminar, o leitor se sinta transformado pelo seu texto de alguma maneira. Você tem que permanecer no leitor, precisa imprimir nele sensações, emoções. A escolha das palavras e frases também é muito importante. Prefira frases curtas. Outro cuidado que a gente tem que ter ao escrever é com o uso excessivo de qualquer classe de palavras, principalmente os advérbios. Palavras como atualmente, muito, pouco, demais, bastante, talvez, na maioria dos casos, podem ser retiradas do texto sem dar prejuízo ao significado e sem fazer falta à estrutura original. Outra coisa que vai deixar o seu texto mais atraente é o uso da ordem direta das frases. Sujeito, predicado, complemento. Nessa ordem. Pois isso torna a leitura fluida e direta. Tenha atenção também aos termos como na minha opinião, eu acho que, obviamente, sem dúvida alguma, pois eles demonstram insegurança e imprecisão. Na minha opinião, é uma expressão pretensiosa. É como se você estivesse supervalorizando a sua opinião. Logo, evite usar esses termos. Seja claro, lembre que o leitor não está em sua mente. Então, depois de escrever, releia com a cabeça do leitor. Corte os verbos auxiliares em expressões como estava pensando, fico imaginando, era feliz. Em vez disso, use pensava, imaginava, feliz. Corte também os verbos em gerúndio, aqueles que terminam em ando, endo e indo. Outra dica valiosa é: dê preferência ao verbo no infinitivo quando ele guarda toda a sua força semântica. Por exemplo, olhar, amanhecer, acordar, etc. Agora vamos falar sobre o uso dos detalhes. No livro Escrevendo com a Alma, a autora Natalie Goldberg compara fazer um texto com fazer um bolo. O livro do qual eu falo é esse daqui, ó. E é nele que ela diz que quando preparamos um bolo, temos uma lista de ingredientes. E mesmo que a gente misture todos esses elementos, ainda não é um bolo, é só uma massa. Escrever também é assim. Os ingredientes são os detalhes da nossa vida. E não basta só listá-los no texto. Temos que adicionar a ele o calor do forno, que nesse caso
É a energia do nosso coração, os nossos sentimentos, nossa visão de vida, etc. Não podemos só misturar os ingredientes, pois eles não têm vida. Já o texto pode ganhar alma. Use os detalhes. Como diz o premiado escritor Frei Beto, para escrever é preciso estar de olhos bem abertos. Só assim se captam pequenos detalhes do cotidiano. Os detalhes são a unidade básica do texto. Frei Beto ainda acrescenta: escrever é escavar memórias, histórias, conjunturas, ideias e perfis. Não basta alinhavar vocábulos, é preciso desbordar a vida, sem meias nem peias. Para dar um toque especial ao seu texto, seja específico. Por exemplo, não diga a fruta, diga o nome da fruta. Dê nome às coisas da mesma forma que fazemos com as pessoas. Diga a rosa na janela, ou, melhor ainda, a rosa vermelha na janela. Uma única palavra é capaz de transmitir uma imagem ainda mais precisa. Ou ainda, descreva a aparência dela naquela estação do ano. Uma ideia que vale muito a pena para ampliar ainda mais o nosso repertório é aprender os nomes das coisas. Pássaros, prédios, monumentos. Você vai ver que o seu texto vai ficar muito mais interessante quando você coloca o nome de tudo que você cita. Nas descrições da natureza, se apegue a detalhes minúsculos, de forma que, ao ler, quando fechar os olhos, seja possível visualizar um quadro. Por exemplo, ao invés de descrever um céu de lua cheia, mostre-o através de um caco de vidro que cintilava como uma estrela vívida, refletindo a lua, para parafrasear o grande escritor russo Chekhov. A Natalie Goldberg diz ainda que, se está escrevendo sobre um rio, deixe que todo o seu corpo toque aquele rio. Bonito isso, né? É que ao escrever não envolve apenas o pensamento, mas trabalha também os sentidos. Uma das técnicas mais usadas na escrita é a show, don't tell, ou seja, mostre, não conte. Em vez de falar sobre um sentimento, mostre como foi que você o sentiu. Não diga aos leitores o que eles devem sentir. Exponha a situação e o sentimento nascerá de dentro deles. Com essa prática, você vai poder fugir do uso óbvio das palavras. A atividade é a seguinte: faça 2 listas, cada uma com uns 8 itens. De um lado, coloque 8 substantivos aleatórios. Do outro, 8 verbos que devem ser relacionados a uma profissão específica. Depois que a lista estiver pronta, faça combinações com essas 2 classes de palavras. Por exemplo, a minha lista seria verbos: investigar, divulgar, escrever, comunicar, avisar, checar, diagramar, pautar. E os substantivos: amor, escuridão, saudade, buraco, sol, lembrança, parede e navio. Eu escolhi verbos ligados à profissão de jornalista, e as combinações ficaram assim. A saudade escrevia no coração de Iracema que era hora de partir. As paredes diagramavam a edificação da casa. O escaldante sol naquele dia veranil avisava que era proveitoso para a praia. Observe que demos funções novas aos substantivos e aos verbos que escolhemos. Por exemplo, a saudade não escreve, o sol não avisa, as paredes não diagramam. Viu só? Em vez de passagens desinteressantes e teóricas, os textos ganharam uma beleza particular. Continue esse exercício e você vai ter sempre um diferencial nos seus textos. Escrever também é ouvir, mas ouvir no sentido de receptividade. A Natalie Goldberg dá um conselho de muito valor.
Absorva a voz das estações do ano, a voz das cores entrando pela janela. Ouça o passado, o futuro e o presente no lugar onde você está. O grande escritor americano Jack Kerouac, quando listou os elementos essenciais da prosa, também ressaltou esse aspecto. Ele disse: seja submisso a tudo, receptivo, atento. O escritor deve dizer receptivo à vida e a tudo que a vida tem, aceitar as coisas como elas são e, a partir daí, amar os detalhes. Escreva para que os outros entendam. Afinal de contas, arte é comunicação. Por exemplo, se você se sente só e for escrever sobre a solidão, desenvolva uma ligação e uma compaixão sobre os que se sentem ou já se sentiram sozinhos. Então, ao escrever, tome distância e pense em alguém e revele sua vida a essa pessoa. Através do texto, busque se conectar com outra alma solitária. Use a solidão. A dor de estar só o faz se conectar com o mundo e aprofunda a necessidade de se expressar. Um dos propósitos da literatura é manter as pessoas despertas, conscientes, vivas. Se o autor começa devagar, consequentemente o leitor também vai devagar. Então vai começar a achar o texto chato até que abandone a leitura. Não se afaste dos seus objetivos. Quando sua mente ou seu texto divagarem, traga-os de volta ao seu respectivo lugar. Sabe, nas fotos e nas filmagens, quando você foca em um único objeto, o que acontece com o que está ao redor? Fica tão desfocado que nem você reconhece, não é assim? Quando a gente escreve, acontece o mesmo. Quando nos concentramos unicamente no texto, a gente corre o risco de esquecer do universo que o cerca. É necessário que a gente continue sabendo a cor do céu, a aparência da paisagem que cerca o tema, o som do cortador de grama ao longe. Enfim, foque, mas não fique míope. Você sempre vai querer ter boas ideias para escrever sobre elas. Então, mantenha catálogos de ideias. Na aula anterior, a gente falou sobre anotar no celular ou em um bloquinho de notas. Mas você pode também criar atalho para o gravador de voz do celular na página inicial. E outra forma bem produtiva de guardar ideias é usar aplicativos mais profissionais para essa função. À medida que você for avançando, vai querer organizar melhor essas ideias. Eu uso o Trello, por exemplo, mas há outros similares. Outra sugestão para que você tenha sempre temas para escrever é: faça uma lista das histórias que você já contou repetidas vezes. Isso é sinal de que esses episódios rendem boas histórias. Explore cada uma dessas ideias. Para emocionar seu leitor, escreva sobre sentimentos que você conhece. Por exemplo, eu sou autista, conheço bem as sensações de alguém que está dentro desse espectro. Posso visitar os detalhes com muita propriedade. Outra forma de emocionar é usar palavras que evocam nossos sentidos. Claro, escuro, luz, cheiro, cor, beleza, acidez, toque, maciez, aspereza, doçura, perfume, música ou melodia. Escreva com vinho, revise com café. Mas se você não aprecia essas bebidas, não tem problema. Na verdade, a gente pode abstrair daí que para escrever devemos manter a mente livre, solta e inspirada. E na hora de editar, devemos ter foco e total atenção para identificar possíveis problemas do texto.
Escrever e editar são duas partes igualmente importantes do processo da escrita. Logo, esteja disposto a olhar criticamente para o seu texto. Não a crítica do carrasco, que julga e condena tudo. O olhar crítico que eu proponho que você tenha é um olhar que permite que o aprendizado transforme e revolucione. Sempre é possível melhorar. Editar é lapidar o texto, deixá-lo mais bonito, mais preciso. Vamos ver o que há de gordura no seu texto? Vamos tirar o que estiver sobrando? Aprenda a cortar palavras. Não tenha pena de fazer isso. Quando você suspeitar que uma palavra ou frase é desnecessária, corte. Mas deixe para corrigir só no final do trabalho. Quando o texto começa a fluir com facilidade, é bom que este fluxo não seja interrompido. Deixe as correções e ajustes para depois. Corrigir erros de ortografia, mexer na ordem de palavras e outros detalhes, só depois que as ideias estiverem todas já no papel. Siga em frente, continue registrando os pensamentos, deixe que a mente verta as ideias para o papel de forma livre. Não é hora de se preocupar com forma, é hora de criar conteúdo. Ao terminar de escrever, volte e releia. Depois, na hora certa, não deixe de fazer essas correções. Sabe por quê? É que os erros de ortografia afetam a sua credibilidade com o seu leitor. Ao reler, marque todos os trechos que considerar bons. Elimine o que não tiver presença. Esteja disposto a abrir mão do sentimentalismo ao reler o seu texto. Entenda a revisão como o processo de ver novamente. Se há trechos obscuros ou vagos em seu trabalho, você pode ver aquela imagem novamente e incluir os detalhes que faltam para aproximar o texto dessa imagem mental. Depois que você editar o seu texto e fizer a primeira revisão, deixe o texto descansar. É bom esperar um pouco antes de reler o seu texto. O tempo traz distância e objetividade para encará-lo. É que às vezes a gente se empolga com um texto mais livre ou viaja numa escrita mais inspirada e acaba correndo um risco de se deixar levar pela emoção daquele momento e carregar demais no texto. Então, volte a ele depois de umas horas ou no dia seguinte. A mente estará mais descansada e você terá uma visão mais próxima da visão do leitor. Aí, faça novamente as correções ou ajustes que desejar, acrescente ou retire trechos, deixe o resultado final do jeito que você quiser. Às vezes, a gente até desiste de publicar. A ideia é fazer seu leitor sentir que aquele tempo que passou lendo seu texto não foi em vão. Agregue valor à vida de quem acaba de ler um texto seu. Quando alguém fala para você, tenha disciplina, você acha chato, não é mesmo? Então, vamos tentar mudar essa sensação? Não veja a disciplina como um inimigo a ser vencido, um fardo pesado. Vamos começar a olhar a disciplina como apenas não permitir que outras coisas o distraiam. Quando chegar a hora de escrever, escreva. Faça esse contrato com a escrita. Você vai ver que com o tempo, tudo vai ficar mais leve. Nas aulas anteriores, falamos algumas vezes sobre inspiração. E já que esta é a nossa última aula, eu queria lembrar que escrever não é um ato solitário, como muitas pessoas dizem. E sabe por quê? Porque sempre nos apoiamos nos escritores que vieram antes de nós. E devo lembrar também que, mesmo sendo inspirado por outros autores, é importante que você encontre o seu próprio sotaque literário.
Na aula 1, nós falamos sobre estrutura básica de um texto. Começo, meio e fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Falamos sobre a sequência lógica. Mas muitas vezes vemos textos que transgridem essas regras. Isso está errado? Não. Mas então, Davi, por que você nos ensinou essas regras como certas? A resposta é simples. Até para destruir as regras, você primeiro tem que saber fazer bem o básico. É o que o Murilo Gun chama de dominar para destruir. Então, domine a regra para transgredir com sabedoria. Por exemplo, neste livro daqui, Put Some Farofa, do Gregório do Vivier, o livro não é em inglês não, tá, pessoal? Só o título que é. Pois bem, neste livro tem uma crônica chamada Mais Antes, que ele escreveu toda do fim para o começo. Ele inverteu, subverteu a ordem. E por que o autor fez isso? Porque domina como fazer na ordem. Então, ele saberá subverter quando alguém quiser criar algo novo. Nas outras aulas, a gente falou sobre o medo que atrapalha o processo criativo e muitas vezes faz os escritores não seguirem adiante. A gente até sabe que o medo é mesmo necessário em algumas situações da vida em que há perigos reais. Mas não precisamos ter medo no campo da expressão criativa. Medo de não ter nenhum talento, de ser criticado, de ser rejeitado, de que alguém já tenha feito algo melhor, de que alguém vá roubar suas ideias, de estar velho demais para começar. Todos esses medos que eu citei. Então, já que a gente está caminhando para o final desta aula, que é também o final deste curso, eu quero contar para vocês uma maneira muito bonita que eu aprendi de lidar com esse medo. Ela está em um livro de Elizabeth Gilbert, que é a famosa autora do best-seller Comer, Rezar e Amar. Mas o livro em si, do qual estou falando, é outro. É este daqui, Se chama A Grande Magia, Vida Criativa Sem Medo. E na visão da autora, o universo enterra joias, tesouros escondidos no fundo de todos nós. E depois se afasta e fica observando para ver se conseguimos encontrá-las. E aí ela pergunta: você tem a coragem necessária de trazer à tona esses tesouros escondidos dentro de você? Eles, os tesouros, estão esperando que você diga sim, e a busca por esses tesouros é viver criativamente. Viver uma vida motivada pela curiosidade e não pelo medo. A gente sabe que o medo sempre estará com a gente durante todo o percurso. E então, a Elizabeth Gilbert diz que tem uma forma da gente fazer essa jornada da criatividade com medo mesmo. É como se escrever fosse uma viagem onde estivesse você, sua criatividade e o medo. Mas só você e a criatividade tivessem o direito de tomar as decisões. Então é isso, galera. O aprendizado não vai terminar por aqui neste nosso último vídeo do curso No Rolê da Criatividade. Ele é só um processo. Desejo que vocês continuem tendo essa viagem criativa através da escrita. Espero ter colaborado de alguma forma para que você encontre os tesouros guardados aí dentro de cada um de vocês. Agradeço muito a sua companhia. Escrevam, pratiquem. Quem quiser, me siga nas redes sociais para a gente continuar esse rolê da criatividade. Um forte abraço e até o próximo vídeo.